Bora aprender química, meu povo! Juliana Figueiredo aqui com vocês, sejam todos bem-vindos ao canal. Na aula de hoje a gente vai tratar vai começar uma série de aulas sobre a evolução dos modelos atômicos. A gente vai ter uma série de aulas sobre isso. Então hoje a gente inicia com o começo, com o início. Então a gente vai idealizar, a gente vai tentar entender de onde vem a palavra átomo, para depois a gente ter uma sequência lógica e chegar no modelo atual que a gente conhece hoje, que vai servir para você fazer a sua prova. Então, vamos embora. Olha, a palavra átomo, ela não é muito nova. A gente está falando de 400 anos antes de Cristo. Então, os filósofos gregos filosofavam, conversavam, tentavam entender o porquê das coisas. Então, teve um rapazinho chamado Demócrito, que lançou o seguinte pensamento. Se eu pegar um pedaço da matéria, lembrando que a palavra matéria não existia naquela época, se eu pegar um pedaço de qualquer coisa e for quebrando, vai chegar um momento que esse pedacinho ele não é mais dividido. Mas esse pedacinho, ele consegue conter todas as características do todo, do pedaço maior que eu quebrei. Então, a essa pedacinho, ele chamou de átomo. Então, o átomo é aquela parte que chega a ser indivisível. Ou seja, vou pegar um todo, vou quebrar, vou chegar num momento que aquele pedacinho não é mais dividido. Então, parte mais não divisível, indivisível. Então, o átomo é uma parte indivisível. Então, foi esse o pensamento que Demócrito teve. A galera da época não gostou muito desse pensamento dele. Então, Platão mesmo foi um cara que disse, rapaz, isso aí está errado. Não existe isso, não. Então, o pensamento de Demócrito, ele ficou muitos anos guardado ao longo da história. Porque, veja, eu vou dar um salto aí, ó. Eu vou vir agora para 1564. Então, a palavra átomo é idealizada por Demócrito, um filósofo grego, e fica para trás. Então, essa palavra ela não voltou mais a ser falada ou a ser estudada. Isso não quer dizer que a ciência parou. A ciência continua evoluindo. Só que ninguém parou mais para tentar entender ou tentar explicar o que seria o átomo. Mas essa inquietude, ela terminou vindo ao longo da ciência e as pessoas, os cientistas tiveram que parar para realmente dar uma atenção maior à unidade formadora da matéria. A matéria é feita de quê? Porque, gente, isso é o pensamento mais fundamental e o mais importante de todos. É a gente entender a formação da matéria, do que a matéria é formada. Então, vamos lá. Em 1564, Galileu Galilei, já fazendo várias experimentações, ele chega à seguinte conclusão. O aparecimento de uma nova substância após uma reação química, então veja, ele já está experimentando, então ele já está misturando reagente para ter a formação de um produto. Então, após uma reação química acontecer, ela acontece, olha que interessante, ela acontece na decorrência do rearranjo de partes muito pequenas para serem vistas. Então, Galileu Galilei, ele retrata exatamente o pensamento de Demócrito, que as coisas são formadas por pequenas partes que eu não consigo visualizar. Aí Galileu ele dá um passo mais para frente. Essas pequenas partes, elas vão se rearranjar. Então, elas já existiam, se rearranjam de outra forma para formar outro tipo de substância. Ou seja, a matéria, as coisas, são formadas de pequenas partes. E a formação de outro tipo de matéria se dá pelo rearranjo daquelas partes fundamentais dos átomos. Não é que está sendo criado, está sendo rearranjado. Olha a sacada de Galileu, como foi massa. Então, ele revive o pensamento do que seria um átomo. Ele só não expõe, mas ele consegue reviver essa palavra átomo. As coisas são formadas por pequenas partes e essas partes eu não consigo visualizar. Fechou? Então, vamos embora aqui e vamos tentar entender como foi que esse pensamento do átomo ele foi evoluindo com o passar do tempo. Agora, ó, ficou um pouco parado aí esse movimento do átomo, não foi porque de 1400 a.C. a 1564 passou um pouquinho de tempo. Vamos embora.
Então, Lavoisier, um francês, no ano de 1774, adorava fazer experimentações. Então, ele realizava muitas reações químicas. E essas reações químicas dele sempre eram pesadas. Ele ficava muito fascinado com a questão de medir, quantificar a matéria, o que se tinha antes da reação e o que se tinha depois. Então, ele realizava uma série de reações químicas dentro de um laboratório. E ele chega à frase que todos vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês. Na natureza, nada se cria, nada se destrói, apenas a gente transforma. Então, ele conseguiu colocar com outras palavras o que Galileu Galilei já tinha experimentado. Então, em uma reação química, a soma das massas dos reagentes, ou seja, o que eu tenho antes da reação, é sempre igual à soma das massas dos produtos. Agora, um parênteses bem grande. A sua reação, ela precisa acontecer em um sistema fechado. Isso é muito simples de você entender. A queima de uma vela. Se você realizar a queima de uma vela em um sistema ao ar livre, vamos dizer assim, um sistema sem estar fechado. Então, a queima da vela vai lançar o quê? Gás carbônico. Então, essa massa, que é super desprezível, ela vai fazer parte desse sistema. Então, se você não pesa pelo sistema estar aberto, você não pode garantir que o que você tem antes, você tem depois. Então, Galileu Galilei, ele experimentava, ele fazia as reações dele em sistemas fechados. Então, ele conseguia provar, sim, que o que ele tinha antes, ele tinha depois. Ou seja, a matéria, ela se transforma, ela não é criada e ela não é destruída. Sacou? Então, esse movimento dessa questão da lei da conservação da massa, ela vinha já de um pensamento um pouco antes de Galileu Galilei. Então, é a frase mais conhecida na ciência e isso deu muita margem para a gente realmente começar a falar do que seria um átomo. Porque a gente ainda está naquele pensamento que átomo é um pedacinho da matéria que é indivisível, que estava lá com Demócrito, muitos anos antes de Cristo, tá? E a ciência, ó, evoluindo. Então, chega um rapaz, um inglês chamado John Dalton. Aí sim, ele ficou focado. O foco dele foi postular, realizar experimentos e dizer o que para ele era um átomo. Então, ele lança um trabalho chamado Teoria Atômica no começo de 1800. Então, no começo desses anos, ele vai realmente idealizar e lançar o que para ele era a ideia de átomo. Então, ele pega realmente e foca. Eu vou agora só estudar isso. Porque até então a ciência estava evoluindo, mas ninguém parou para entender, para experimentar e para propor modelos do que seria o átomo. Estava só naquele pensamento filosófico lá de Demócrito. Então, ele lança, gente, uma série de postulados, uma série de afirmações através de experimentações que ele fez. Vamos entender? Até porque o modelo de Dalton ele é um modelo muito didático. Então, todos nós, ao longo do ensino médio, a gente visualiza o modelo de Dalton em todas as séries que a gente passou. Porque, apesar de não ser mais um modelo atual, porque esse modelo ele foi reformulado, né, como vocês sabem, mas ele é muito didaticamente utilizado. Vamos entender. Então, Dalton, ele vai lançar 6 postulados. Vamos entender o que Dalton imaginou do que seriam os átomos através de muitas reações químicas, de muita experimentação que ele fez. A matéria é formada por átomos. Aí sim, ele volta com o conceito de átomo, tá? Ele vai reafirmar, ele vai trabalhar, ele vai mostrar o que para ele é um átomo. Esses átomos são partes indivisíveis, lá como Demócrito disse, e indestrutíveis. Isso Galileu e Lavoisier também falou, né? Que a matéria ela era apenas transformada, ela nem era formada, nem era destruída, ela era transformada. Então, segue o bonde. Até aí, Dalton estava inconforme com os seus colegas.
Os átomos de um determinado elemento são idênticos quanto às suas massas e às suas propriedades químicas. Aí a gente já não pode afirmar isso porque a gente tem os isótopos, né? Então, os isótopos de um mesmo elemento, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, o mesmo número de prótons, que é a identidade de um átomo, mas a gente tem massas atômicas diferentes, tá? Então, Dalton ele não consegue chegar a essa conclusão, até porque ele não tinha feito tantas experimentações para chegar a um nível de entendimento desse, né? Mas mesmo assim, ele é muito revolucionário. Os elementos são idênticos quanto às suas massas e às suas propriedades. Hoje a gente sabe que os elementos são idênticos em suas propriedades, mas essas massas atômicas podem variar, que é o que a gente chama de isótopos, tá? Átomos de elementos diferentes possuem massas e propriedades diferentes. A gente sabe que também não é tão o caso, porque a gente tem também um fenômeno dos isóbaros. Então, os isóbaros, eles vão possuir as mesmas massas atômicas, né? Os mesmos números de massa, os mesmos números de massa, e as propriedades vão ser diferentes. Então, átomos de elementos diferentes podem possuir a mesma massa, elementos diferentes, mesma massa e propriedades diferentes. É o que a gente chama de isóbaros. Então, quanto a isso aí também, Dalton deu uma pecada, mas é como eu estou dizendo, o pensamento que ele chegou já foi muito revolucionário para o pouco que se sabia do que eram átomos. Ele já foi muito à frente. Átomos de elementos diferentes se combinam em proporção fixa. Olha, para originar determinado composto químico. Estou entendendo não, Figueroa? Pense. A água existe para que proporção? Vou botar aqui uma molécula bem simples que todo mundo sabe. H2O. Então, o que Dalton disse foi o seguinte. A água ela só existe nessa proporção. 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Por isso que ele fala aqui, ó, proporção fixa para originar um determinado composto químico. Tá, beleza, isso aí, esse pensamento de Dalton está muito correto. Por exemplo, gás carbônico, outra molécula bem simples que todos vocês conhecem. Qual é a proporção? 1 átomo de carbono para 2 átomos de oxigênio. E essa molécula, essa substância, essa matéria, só vai existir nessa proporção fixa. É como se fosse uma receita. Tem que ter essa receita, tem que ter essa proporção. Então, Dalton, ele fez um gol de placa quando ele deu esse postulado dele aí, o postulado número 4. Fechou? Durante as reações químicas, átomos não são criados nem destruídos, mas apenas reorganizados, formados novas substâncias. Os coleguinhas Lavoisier e Galileu Galilei já tinham feito experimentações provando isso, né? Dalton só fez pegar carona e reafirmou o que os colegas fizeram, até porque também ele fez várias experimentações. Então, também o postulado 5 tá bacana. E, por fim, átomos de um certo elemento químico não podem se converter em átomos de outro elemento. Tá certo. O que Dalton tá falando aí, gente, é da questão da transmutação. Então, ele não tinha esse conhecimento, né? Ele não tinha o conhecimento de reações nucleares. Então, mesmo ele não tendo esses conhecimentos, ele consegue propor isso, que átomos de um certo elemento não podem se converter em outro elemento. Mas a gente sabe que isso vai existir com a questão da radioatividade, né? Os elementos vão emitir partículas e vão ter o seu número atômico diferenciado. Então, a partir do momento que um elemento deixa de ter aquele número atômico para ter outro, ele transmutou. Então, ele deixa de ser aquele elemento para se converter em outro elemento. Então, mesmo esse postulado de Dalton não estando correto para os conhecimentos que ele tinha na época, assim, já foi uma evolução muito grande, até porque a palavra átomo ficou perdida nesse meio termo aí da história, né, por muitas centenas de anos. Então, os postulados de Dalton, ele explica muita coisa, e como eu falei para vocês, é um modelo muito didático, porque até hoje a gente usa esse tipo de modelo, né, que é o que a gente chama de bola-bastão, onde aqui a gente tem a representação da molécula de água, 2 átomos, né, aquela bolinha indivisível, né, todo mundo conhece o modelo de Dalton como bolinha indivisível, na proporção fixa, né, 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Então, até hoje a gente usa essas representações, né, como se os átomos realmente fossem bolinhas, né.
Então, esse modelo de Dalton, ele vai ser derrubado posteriormente e isso você vai visualizar na próxima aula. Então, se você gostou, você vai se inscrever no canal, você vai deixar o seu comentário e até a próxima.